A neve caía em flocos grossos lá fora, transformando as ruas de pedra fria em um labirinto branco e traiçoeiro. Mas dentro do grande salão do Corvo de Gelo, o ar era sufocante de risos forçados e odores de vinho azedo misturado a carnes assadas. Clara tropeçou na borda de uma mesa, o peso da bandeja tremendo em suas mãos calejadas, e o copo de hidromel escorreu, derramando um fio dourado sobre o assoalho de pedra polida. O impacto veio rápido. Uma mão forte, como ferro envolto em couro gasto, agarrou seu pulso antes que a bandeja caísse por completo. O toque era firme, quase doloroso, e ela sentiu o calor da palma dele se infiltrar através da manga fina de seu uniforme puído, contrastando com o frio que sempre parecia se agarrar à sua pele. Ela ergueu os olhos, o coração martelando como um tambor de guerra distante. O homem era uma sombra entre as luzes tremeluzentes das velas de sebo, alto demais para ser um dos mercadores barulhentos ou nobres menores que lotavam o salão naquela noite de Yule. Seus olhos, de um cinza gélido como as geleiras de Geltain, fixaram-se nos dela sem piscar, e não havia sorriso em seus lábios firmes, apenas uma quietude que a fez engolir em seco. Ele não disse nada, mas seus dedos se demoraram no pulso dela, traçando uma linha sutil até o antebraço, como se estivesse testando a textura de sua carne. Clara sentiu um arrepio subir pela espinha, não de medo puro, mas de algo mais perigoso. Uma faísca de calor que se acendia no ventre, fazendo suas pernas fraquejarem por um instante. Quem era ele? Um viajante solitário, talvez, perdido na multidão de festeiros que invadia o Corvo de Gelo todo ano para escapar do inverno impiedoso das montanhas? "Desculpe, senhor", murmurou ela, a voz rouca de horas gritando ordens para os cozinheiros. Tentou puxar o braço, mas ele a segurou por mais um segundo, o polegar roçando a veia pulsante em seu pulso, como se pudesse sentir o sangue correndo acelerado sob a pele. O salão ao redor girava em um caos de vozes, lordes de peles grossas brindando a saúde do rei ausente, damas com joias de osso de lobo rindo alto demais, e servos como ela correndo entre as mesas com bandejas de sobras. Pedaços de veado seco, pães mofados disfarçados com ervas, o que restava do banquete que os ricos devoravam primeiro. Era a noite de Yule em Pedra Fria, a capital encravada nas encostas rochosas de Geltain, onde o reino de picos nevados e fiordes congelados fingia unidade entre humanos e as sombras que os governavam. Mas Clara sabia a verdade. Para os como ela, órfã de uma vila arrasada por uma nevasca há 10 invernos, que era só mais uma noite de servir os restos, enquanto o frio mordia os ossos. Ele soltou o pulso dela devagar, os olhos ainda cravados nos seus, e Clara recuou um passo, o corpo inteiro formigando onde ele a tocara. Havia algo nele que não se encaixava, a forma como se movia, fluido e predatório, ignorando o empurrão da multidão. Vestia um manto escuro bordado com runas prateadas, que pareciam pulsar à luz das chamas. E sob o capuz, seus cabelos negros caíam em ondas desgrenhadas, emoldurando um rosto marcado por cicatrizes finas, como garras de gelo. Ele se sentou à mesa mais afastada, no canto sombreado, onde as tapeçarias de lã teciam cenas de lobos caçando sob a lua cheia, e ergueu uma caneca vazia em silêncio, como se aquilo fosse um comando. Clara hesitou, o estômago revirando. Por que seu corpo reagia assim? O calor entre as coxas era incômodo, uma traição ao cansaço que a consumia, e ela apertou as coxas uma contra a outra enquanto se aproximava. Ao servir o hidromel, seus dedos roçaram os dele por acidente, ou seria intencional? Ele não recuou. Em vez disso, inclinou a cabeça ligeiramente, o hálito quente escapando em uma nuvem fina que roçou o dorso de sua mão. "Obrigado", disse ele pela primeira vez, a voz grave e rouca, como o uivo de um vento através das cavernas de gelo. As palavras vibraram no ar, enviando um tremor por sua espinha, e Clara sentiu o rubor subir ao rosto traidor. Ninguém ali falava assim, baixo, íntimo, como se as palavras fossem destinadas só a ela. "Você parece exausta", acrescentou ele, os olhos descendo para o decote sujo de seu vestido, onde o tecido fino se colava à pele úmida de suor.
Ela quis protestar, dizer que era só mais uma noite, mas as palavras morreram na garganta quando ele se inclinou para a frente. O peito largo quase tocando a borda da mesa, encurtando a distância entre eles a um sussurro. O salão pulsava com a música de alaúdes desafinados e o crepitar da lareira central, onde um tronco de iule ardia alto, simbolizando o fogo que os anciãos diziam manter as trevas de Geltheim afastadas. Mas Clara conhecia as histórias sussurradas nas cozinhas. O reino não era governado apenas por reis humanos em seus castelos de pedra negra, mas por alfas ancestrais, lobisomens que emergiam das matilhas das florestas congeladas durante o Yule, quando a lua cheia banhava os fiordes em prata. Tratados antigos forçavam a paz, humanos servindo como tributo, lícans oferecendo proteção contra as neves eternas, mas o equilíbrio era frágil, rachado por disputas de sangue e territórios. Seu pai, antes de morrer congelado em uma caçada fracassada, alertara sobre eles. Eles cheiram fraqueza como lobos farejam carne fresca. Ela se afastou da mesa dele com as pernas trêmulas, a mente girando. Por que ele a olhava assim, como se pudesse ver as cicatrizes invisíveis em sua alma, a rejeição da família adotiva que a tratava como estorvo, o peso de um corpo que ela mesma via como fraco, curvas suaves demais para o rigor de Geltheim. O toque dele ainda queimava, uma marca invisível que a fazia tropeçar ao carregar outra bandeja. Mais tarde, quando o salão esvaziava e os últimos nobres cambaleavam para as carruagens puxadas por renas de chifres recurvados, Clara limpava as mesas, o silêncio agora opressivo. Ele ainda estava lá, imóvel como uma estátua de obsidiana, observando-a do canto. Quando ela passou perto, ele se ergueu, bloqueando seu caminho com o corpo, o cheiro dele. Musgo úmido e algo selvagem, primal, invadindo seus sentidos. «Venha comigo», disse ele, a voz um rosnado baixo que fez o ar entre eles crepitar. Não era uma pergunta. Clara sentiu o pânico misturado a um desejo traiçoeiro, o corpo inclinando-se para frente, apesar da mente gritando para fugir. Suas mãos grandes pairaram perto de sua cintura, não tocando ainda, mas próximas o suficiente para que ela sentisse o calor irradiando, prometendo derreter o gelo que a envolvia há tanto tempo. O que ele queria? E por quê? Pela primeira vez em anos, ela ansiava por descobrir. Clara piscou, o mundo ao redor se dissolvendo em um borrão de sombras e neve que se infiltrava pelas frestas das janelas altas do corvo de gelo. O convite dele, não, o comando, pairava no ar como uma névoa gelada, e ela sentiu o peito apertar, o ar preso nos pulmões. Suas mãos tremiam ao lado do corpo, os dedos sujos de gordura e hidromel se contraindo como se quisessem se ancorar em algo sólido. Ele estava perto demais, o corpo dele uma muralha de calor e músculo que bloqueava a saída para as cozinhas, onde os outros servos limpavam os restos do banquete com murmúrios cansados. O cheiro dele a envolvia novamente, terroso e selvagem, como a floresta após uma nevasca derretida, e aquilo a fez inclinar o quadril involuntariamente, como se o corpo soubesse o que a mente ainda negava. «Eu não posso», sussurrou ela, a voz falhando, mas os olhos traidores se demoraram no contorno do maxilar dele, marcado por uma cicatriz que serpenteava como uma veia de gelo rachado. Ele não se moveu, apenas estendeu a mão, os dedos longos e calejados pairando a centímetros de sua bochecha, o calor deles roçando a pele exposta sem tocá-la. Era uma tortura sutil, aquela proximidade que prometia alívio e perigo na mesma medida. Clara sentiu o pulso acelerar no pescoço, o sangue correndo quente sob a superfície fria, e um formigamento incômodo se espalhou pelo ventre, fazendo-a apertar as coxas com força. Por que ele a afetava assim? Anos servindo nobres arrogantes a haviam tornado invisível, uma sombra entre as mesas. Mas ele a via demais como se pudesse farejar as rachaduras em sua armadura de indiferença. «Você pode e vai», respondeu ele. A voz um ronco baixo que vibrou através dela, ecoando nas costelas como o trovejar distante de uma avalanche nas montanhas de Geltheim. Seus olhos cinzentos se estreitaram, capturando os dela em um laço invisível, e pela primeira vez
Clara notou as pupilas dilatadas como as de um predador na penumbra. Ele deu um passo à frente, o peito largo roçando de leve o ombro dela, e o contato foi como uma faísca em pele seca. Breve, mas suficiente para fazer suas pernas fraquejarem. Ela tropeçou para trás, as costas batendo contra a parede de pedra fria do salão, e ele a seguiu, o corpo se alinhando ao dela sem pressa, as coxas firmes pressionando levemente contra as dela, através das camadas de tecido puído. O ar entre eles crepitava, carregado de algo primal, e Clara sentiu o calor dele se infiltrar em sua saia, subindo pelas pernas, como uma maré indesejada. Seu coração batia descompassado, o peito subindo e descendo rápido demais, e ela mordeu o lábio para conter o suspiro que ameaçava escapar. Lá fora, o vento uivava contra as muralhas do corvo de gelo, um forte encravado nas encostas rochosas de pedra fria, onde as torres de obsidiana se erguiam como presas contra o céu noturno. Geltheim não era um reino gentil. Era um lugar de fiordes profundos e picos que rasgavam as nuvens, onde o inverno durava 9 meses, e as matilhas de lobos, não os animais comuns, mas as sombras ancestrais que os humanos chamavam de Lycans, ditavam as leis sob a lua de Yule. Tratados forjados em sangue, séculos atrás, uniam humanos e alfas em uma aliança frágil. Tributos de comida e servos em troca de proteção contra as neves que devoravam vilas inteiras. Mas Clara, com sua vida de sobras e olhares desviados, nunca sentira essa proteção. Sua família adotiva, donos da taverna, a tratavam como uma carga, uma garota de curvas moles e olhos castanhos, comuns demais para o rigor das terras geladas. Fraqueza atrai os lobos, diziam eles, e ela acreditava, odiando o reflexo que via nos lagos congelados. Um corpo que tremia no frio, mas que agora atraía sua dona com um anseio que a envergonhava. Ele inclinou a cabeça, o hálito quente roçando a curva de seu pescoço, e Clara virou o rosto, as bochechas ardendo. — Por quê? O que você quer de mim? As palavras saíram entrecortadas, carregadas de medo e uma curiosidade perigosa. Seus dedos roçaram o braço dele por acidente, sentindo a rigidez dos músculos sob o manto, e o toque a queimou, enviando uma onda de calor que se concentrou entre as coxas, úmido e insistente. Ele não respondeu de imediato. Em vez disso, sua mão subiu devagar, os nós dos dedos traçando a linha de sua mandíbula, leve como uma pluma, mas firme o suficiente para prendê-la no lugar. O polegar parou no canto de sua boca, pressionando de leve, e ela sentiu os lábios se entreabrirem involuntariamente, o corpo inteiro formigando com a promessa daquele toque. Era como se ele pudesse ler os segredos que ela guardava, o desejo por algo além das noites solitárias, o anseio por ser vista não como sobra, mas como essencial. — Quero que veja o que há além deste salão, murmurou ele, os lábios tão próximos que ela sentiu o roçar da barba incipiente contra sua têmpora. O cheiro dele se intensificou, misturando-se ao suor dela, e Clara fechou os olhos por um segundo, o mundo reduzido àquele ponto de contato. Seu corpo reagia contra sua vontade, os seios pesando contra o corpete apertado, os mamilos endurecendo sob o tecido fino. Ela queria empurrá-lo, fugir para o conforto gélido da cozinha, mas as mãos dela se ergueram, pousando nos peitos dele, sentindo o coração bater forte e ritmado sob a camisa de linho. Era um erro, ela sabia. Os Lycans não se aproximavam de humanos sem motivo, e as histórias falavam de garotas arrastadas para as florestas, marcadas e abandonadas. Mas o calor dele era um bálsamo contra o frio que a corroía por dentro, e quando ele se afastou ligeiramente, traçando os dedos pela clavícula dela, Clara não recuou. Ele a guiou para fora do salão através de uma porta lateral, o braço ao redor de sua cintura como uma âncora, o aperto possessivo fazendo-a tropeçar no primeiro degrau de pedra. A neve caía mais forte agora, cobrindo os pátios do forte em um manto branco que abafava os sons distantes da festa. Eles caminharam em silêncio para as estrebarias, onde cavalos de crina espessa bufavam no ar gelado, e ele a ajudou a montar o corpo pressionado contra as costas dela enquanto ajustava as rédeas.
O peso dele era avassalador, as coxas firmes encaixando-se nas dela, e Clara sentiu o contorno rígido de seu desejo roçar de leve sua anca, enviando um choque que a fez ofegar. "Segure-se", ordenou ele, a voz rouca no ouvido dela. E quando o cavalo partiu, galopando para as sombras das montanhas, Clara se agarrou ao pescoço do animal, o pânico e o êxtase se misturando em seu sangue como veneno doce. Quem era ele, para levá-la assim para a noite? E por que, apesar do terror, seu corpo ansiava pelo que viria a seguir? O vento cortante das montanhas de Geltine chicoteava o rosto de Clara, enquanto o cavalo galopava pela trilha estreita, os cascos afundando na neve fofa que se acumulava entre as rochas afiadas. Ela se agarrava ao pescoço do animal, com unhas cravadas na crina espessa, o corpo inteiro tremendo, não só pelo frio que penetrava o manto fino que ele havia jogado sobre seus ombros, mas pela presença dele atrás dela, o peito largo pressionado contra suas costas, os braços fortes envolvendo sua cintura como correntes forjadas no fogo das forjas ancestrais. Cada solavanco do trote enviava ondas de calor através dela, onde as coxas dele se encaixavam nas dela, o contorno rígido de seu corpo roçando de leve sua anca, uma fricção sutil que a fazia morder o lábio inferior para conter o suspiro que subia pela garganta. Era insuportável, aquela mistura de medo e desejo, como se o sangue em suas veias respondesse a um chamado primal que ela nem sabia que possuía. Eles deixaram para trás as luzes distantes do corvo de gelo, o forte que se erguia como uma sentinela de obsidiana nas encostas de pedra fria, e mergulharam nas sombras da floresta de prata, onde as árvores ancestrais de pinheiros carregados de geada sussurravam segredos ao vento. A lua de Yule pairava alta, um disco prateado que banhava o caminho em um brilho etéreo, revelando runas gravadas nas cascas das árvores, marcas dos alfas que, segundo as lendas, teciam proteções contra intrusos humanos. Clara sentia o coração martelar, o pânico crescendo a cada quilômetro. Para onde ele a levava? As histórias que os servos contavam nas cozinhas falavam de garotas como ela, atraídas para as matilhas e marcadas com mordidas que queimavam como ferro em brasa, transformando-as em algo entre humano e besta. Mas o toque dele, mesmo agora, com as mãos firmes guiando as rédeas ao redor de seu corpo, era uma âncora que a impedia de gritar para o vazio nevado. "Relaxe", murmurou ele em seu ouvido, o hálito quente contrastando com o ar gélido, enviando um arrepio que desceu pela espinha dela e se concentrou no ventre, um pulsar incômodo que a fez se contorcer no lombo do cavalo. Sua voz era um rosnado baixo, vibrando contra a nuca dela, e Clara sentiu os pelos da pele se eriçarem, o corpo traindo-a ao arquear levemente para trás, buscando mais daquele calor. Ele apertou a cintura dela em resposta, os dedos se cravando na carne macia através do tecido, possessivos, como se estivesse marcando território. "Você está segura comigo, por enquanto." As palavras carregavam uma promessa sombria, e ela virou o rosto o suficiente para ver o perfil dele à luz da lua, o maxilar tenso, os olhos cinzentos faiscando com algo selvagem, uma fome que não era só por carne. O cavalo parou abruptamente em uma clareira cercada por pedras erguidas em círculo, como dentes de um antigo monstro fossilizado na neve. No centro, uma fogueira crepitava, alimentada por troncos que pareciam ter sido arrumados com precisão ritualística, as chamas dançando em tons de azul e prata, iluminando tendas de peles grossas e estacas com crânios de veados congelados. Figuras sombrias se moviam nas bordas da luz. Não humanos comuns, mas silhuetas altas e musculosas, com olhos que refletiam a lua como os de lobos em caçada. Uma matilha. Clara engoliu em seco, o pavor se misturando ao calor residual do corpo dele, que agora deslizava para o chão, as mãos grandes envolvendo sua cintura para ajudá-la a descer. O contato foi elétrico, os dedos dele traçando a curva de seus quadris enquanto a erguia, o peito dele roçando os seios dela por um instante prolongado, fazendo os mamilos endurecerem dolorosamente contra o corpete. Ela cambaleou ao tocar o solo nevado, as pernas fracas, e ele a segurou pelos ombros, o polegar roçando a clavícula exposta
enviando faíscas que se espalharam pelo peito dela como veneno doce. Quem são eles? O que é isso aqui? Perguntou ela, a voz trêmula, os olhos varrendo as figuras que agora se aproximavam devagar. Seus rostos marcados por tatuagens rúnicas que pulsavam à luz da fogueira. Eram Lycans, ela percebia agora. Os ombros largos, o andar fluido e predatório, o cheiro de terra úmida e sangue fresco no ar. Um deles, uma mulher de cabelos trançados com ossos de lobo, rosnou baixo, os olhos fixos em Clara como se avaliasse uma presa. O homem, seu captor, seu algoz, se posicionou entre elas, o corpo uma barreira de músculo e ameaça, e ergueu a mão em um gesto que silenciou o grupo instantaneamente. Eu sou Thorn, alfa da matilha das sombras eternas, disse ele, virando-se para ela com uma intensidade que a fez recuar contra uma pedra gelada. O nome ecoou na clareira, carregado de peso, e Clara sentiu o mundo girar. Thorn. As lendas sussurradas em Pedra Fria falavam de um alfa supremo, o rei lobisomem que unia as matilhas sob os tratados de sangue, um ser imortal que caminhava entre humanos durante o Yule para cobrar tributos ou algo pior. Seu rosto, agora sem o capuz, revelava a coroa sutil de pelos prateados, entremeados nos cabelos negros, e as cicatrizes em seu pescoço pareciam pulsar, como veias de luar. E você, Clara, foi escolhida. Não por acaso, mas por destino. Escolhida? O pânico a invadiu, mas o corpo dela reagia de outra forma. O calor entre as coxas se intensificando quando ele se aproximou novamente, o braço roçando o dela enquanto gesticulava para a fogueira. Os Lycans recuaram, respeitando o alfa, mas seus olhares a queimavam, cheios de curiosidade e desconfiança. Thorn a guiou para uma tenda maior, o interior aquecido por peles e um braseiro de carvão, onde o ar era denso com o aroma de ervas queimadas e algo metálico, como sangue fresco. Ele a fez sentar em uma pilha de mantas, o joelho dele roçando o dela ao se acomodar ao lado, e o contato foi como uma faísca, breve mas suficiente para fazer o pulso dela acelerar, o ventre contrair em uma onda de desejo que a envergonhava. Porque seu corpo o queria mesmo sabendo o perigo. Anos de rejeição a haviam ensinado a se esconder, a odiar as curvas que a faziam se sentir fraca em Geltheim. Mas os olhos dele a devoravam como se ela fosse um tesouro, não uma sobra. Porque eu, sussurrou ela, as mãos tremendo ao desatar o manto, o frio mordendo sua pele exposta. Ele se inclinou para a frente, os dedos traçando o braço dela devagar, subindo até o ombro. O toque leve, mas inescapável, como se estivesse tecendo uma teia invisível. O calor da palma dele se infiltrou na carne, e Clara sentiu os seios pesarem, o ar preso nos pulmões, enquanto o olhar dele descia para o decote, demorando-se na curva suada. Há um laço antigo no seu sangue, Clara. Seu pai não morreu na nevasca. Ele foi marcado por um de nós, e agora, na noite de Yule, isso desperta. As palavras dele eram um sussurro rouco, os lábios próximos o suficiente para que ela sentisse o roçar da respiração contra sua orelha, enviando tremores que desciam pelas coxas. Ela quis negar, empurrá-lo, mas as mãos dela se ergueram para o peito dele, sentindo o coração bater forte, sincronizando com o dela em um ritmo selvagem. Fora da tenda, uivos ecoaram na floresta, um coro que celebrava a lua, e Thorn se ergueu, os músculos tensos sob a camisa, como se lutasse contra um instinto. Você sente isso também, disse ele, a voz entrecortada. E antes que ela pudesse responder, ele a puxou para si, o corpo alinhando-se ao dela em um abraço, que era ao mesmo tempo proteção e ameaça. As mãos dele apertaram sua cintura, os quadris pressionando os dela contra as peles, o contorno rígido de seu desejo evidente, através das roupas, fazendo-a ofegar. O beijo veio como uma tempestade, lábios firmes capturando os dela, a língua traçando a linha interna com urgência contida, e Clara se derreteu. As unhas cravando nas costas dele, enquanto o mundo se reduzia àquele calor voraz. Mas ele parou abruptamente, os olhos faiscando com o brilho lupino, e recuou, deixando-a ofegante,
o corpo ardendo com a necessidade não saciada. Não ainda, rosnou ele, virando-se para a entrada da tenda. A matilha espera. E você? Você aprenderá o que significa ser parte disso. Clara ficou ali, o peito arfando, o gosto dele na boca como um elixir proibido, enquanto os uivos se intensificavam lá fora. O laço no sangue, destino, o medo a consumia, mas o desejo era mais forte, uma chama que derretia o gelo em sua alma. O que viria a seguir naquela noite de Yule, com o rei lobisomem ao seu lado? Clara emergiu da tenda com as pernas ainda trêmulas, o ar gelado da clareira mordendo sua pele como agulhas afiadas. Mas nada comparado ao fogo, que ainda ardia em seu ventre, onde o toque de Thorn havia deixado uma marca invisível e pulsante. Os uivos da matilha ecoavam ao redor, um coro primal que vibrava no peito dela, sincronizando com o pulsar acelerado de seu coração. As chamas da fogueira central dançavam mais altas agora, lançando sombras alongadas sobre os Lycans reunidos, figuras imponentes, envoltas em peles de urso e couro endurecido pelo gelo, seus olhos refletindo o luar como lâminas prateadas. Eles a observavam, não com hostilidade aberta, mas com uma curiosidade faminta, como se farejassem o sangue que corria em suas veias, o laço que Thorn havia mencionado, como se fosse uma corrente forjada nos infernos congelados de Gelthain. Thorn caminhava à frente, sua silhueta alta cortando a neve como uma lâmina. Mas ele parou ao lado dela, o braço roçando o seu de leve, um contato que enviou um arrepio pela espinha dela, fazendo-a apertar os punhos para conter o tremor. "Fique perto", murmurou ele, a voz baixa e rouca, o hálito quente roçando sua orelha exposta ao vento. O cheiro dele, musgo úmido misturado a algo metálico, como sangue fresco derretido, a envolveu novamente, e Clara sentiu o corpo inclinar-se involuntariamente para ele, as coxas se contraindo em uma onda de calor que a envergonhava. Como podia ansiar por alguém que a arrastara para esse covil de bestas? Seu pai, marcado por um Lycan, como ele dissera. As memórias fragmentadas de sua infância, noites em que o velho contava histórias de sombras que uivavam nos fiordes de um pacto que salvara sua vila, mas custara sua humanidade, agora pareciam reais demais, pesando como correntes em seu peito. A matilha formou um semicírculo ao redor da fogueira, e Thorn a guiou para o centro, sua mão grande pressionando a base de sua espinha, os dedos se demorando ali, traçando um círculo sutil que a fez ofegar baixinho. O toque era possessivo, ancorando-a no lugar, enquanto os Lycans se aproximavam, seus rostos marcados por runas tatuadas, que brilhavam fracamente sob a lua de Yule. Uma delas, a mulher de tranças com ossos de lobo, deu um passo à frente, os lábios se curvando em um rosnado que expunha presas afiadas. Ela cheira a humano fraco, Alfa. Por que trazê-la para o ritual? O tratado permite tributos, não presas que não sangram direito. A voz dela era um arranhar grave, carregada de desafio, e os outros murmuraram em concordância, olhos fixos em Clara como se a medissem para o abate. Clara recuou instintivamente, o corpo colidindo com o de Thorn, sentindo a rigidez de seu peito contra suas costas, o calor dele se infiltrando através das roupas finas como um bálsamo contra o frio e o medo. Seus braços se ergueram ao redor da cintura dela, não em um abraço suave, mas em uma prisão protetora, as mãos grandes espalmadas sobre seu ventre, os polegares roçando a curva de seus quadris. O contato a fez congelar, o pulso acelerando onde a pele nua de seu pescoço roçava o queixo dele, a barba incipiente arranhando de leve, enviando faíscas que desciam até o centro de seu ser, um latejar úmido e insistente que a obrigava a morder o interior da bochecha para não gemer. "Ela carrega o sangue de Kylor", rosnou Thorn, sua voz ecoando como um trovão nas montanhas, o peito vibrando contra ela. "O mesmo que flui em mim. Testem-na se ousarem, mas saibam que quem a tocar sem minha bênção enfrentará as presas da matilha inteira." O silêncio caiu como uma nevasca, quebrado apenas pelo crepitar das chamas azuis que pareciam alimentadas por algo além de madeira.
talvez o próprio poder rúnico das terras de Geltheim, onde os fiordes profundos guardavam segredos de ancestrais que fundiram sangue humano e lupino em tratados selados com mordidas, sob a lua cheia. A mulher recuou, mas não sem um último olhar venenoso para Clara, que sentia o corpo de Thorne tensionar-se atrás dela, os músculos das coxas pressionando as dela, uma proximidade que a deixava sem fôlego, o contorno rígido de seu desejo, roçando de leve sua anca através das peles. Era uma ameaça e uma promessa, e o corpo dela respondia apesar da mente gritando para fugir, os seios pesando contra o corpete, os mamilos endurecendo dolorosamente, um formigamento que subia pelas coxas, como se o toque dele acendesse algo adormecido em seu sangue. Thorne a virou devagar, os olhos cinzentos cravados nos dela, pupilas dilatadas pelo luar e por algo mais selvagem. "Você sente o chamado, não sente?" sussurrou ele, uma mão subindo para traçar a linha de sua mandíbula, o polegar pressionando o lábio inferior dela, forçando-a a entreabri-lo. O gesto era íntimo, perigoso, e Clara sentiu o calor se espalhar pelo peito, o ventre contraindo em uma onda que a fez arquear levemente contra ele, as mãos traidoras pousando em seus ombros largos para se equilibrar. Seu pai era um guardião, marcado para proteger os portais entre nossos mundos. Agora, na noite de Iule, o laço desperta em você, uma ponte que pode unir ou destruir Geltheim. As palavras dele eram um ronco baixo, os lábios roçando a têmpora dela, o hálito quente enviando tremores que a faziam fechar os olhos, o mundo reduzido àquele ponto de contato, ao pulsar urgente entre suas pernas que a envergonhava profundamente. Ela odiava sua fraqueza, o corpo curvilíneo que sempre atraíra no frio impiedoso das montanhas, mas nos olhos dele via desejo, puro, voraz, como se ela fosse a chama que derretia seu gelo eterno. Antes que pudesse responder, um uivo agudo cortou a noite vindo das bordas da floresta, e a matilha se agitou, armas de osso e ferro sendo sacadas. "Intrusos!" grunhiu Thorne, o corpo se afastando do dela com relutância, mas não sem antes apertar sua cintura uma última vez, os dedos se cravando na carne macia, como uma marca. Ele a empurrou para trás da fogueira, protegendo-a com seu corpo, e Clara viu as sombras se moverem. Não Lycans, mas figuras encapuzadas em mantos cinzentos, humanos de clãs rivais que desafiavam os tratados, atraídos pelo ritual da lua. O primeiro ataque veio rápido, uma flecha silvando pelo ar, cravando-se na neve ao lado dela. Thorne rosnou, transformando-se em um borrão de velocidade, as presas à mostra enquanto derrubava o atirador, o sangue espirrando na neve como rubis derretidos. Clara se encolheu contra uma pedra, o coração martelando, mas o medo se misturava a uma ferocidade nova, como se o sangue em suas veias respondesse ao caos. Ela pegou uma adaga caída, as mãos tremendo, e quando um intruso se aproximou, ela o golpeou, o impacto reverberando em seus ossos. Thorne voltou para ela em um instante, o rosto salpicado de sangue, os olhos faiscando com orgulho e fome. "Você luta como uma de nós", disse ele, puxando-a para si no meio da briga, o corpo pressionado ao dela contra a rocha gelada, as coxas entrelaçadas em uma dança mortal. O calor dele a ancorava, o peito subindo e descendo contra os seios dela, e por um segundo, no caos dos uivos e clangor de lâminas, seus lábios roçaram os dela, um beijo interrompido pelo golpe de uma espada próxima, deixando-a ofegante, o corpo ardendo com a necessidade de mais. A batalha terminou tão rápido quanto começou, os intrusos fugindo para as sombras da floresta de prata, deixando corpos na neve. A matilha uivou em vitória, mas Thorne a carregou de volta à tenda, o braço ao redor de sua cintura como uma reivindicação, o cheiro de sangue e suor intensificando o desejo que os consumia. Dentro, ele a deitou nas peles, o corpo pairando sobre o dela, sem tocá-la ainda, os olhos devorando cada curva. "O ritual começa ao amanhecer", murmurou ele, os dedos traçando o braço dela, subindo até o pescoço, onde uma veia pulsava visível. "E você, Clara, será o centro. Mas primeiro, me diga se quer isso." A voz dele era um rosnado suplicante, e ela sentiu o laço se apertar,
o corpo traindo-a ao arquear para ele, ansiando pelo toque que prometia uni-los para sempre, ou destruí-los na chama do Yule. Clara jazia nas peles grossas da tenda, o corpo ainda vibrando com o resíduo da batalha e do quase beijo que a deixara com os lábios inchados e o peito arfando. O ar dentro do abrigo era denso, carregado pelo cheiro de sangue seco e ervas queimadas no braseiro, que lançava sombras dançantes nas paredes de couro. Thorne pairava sobre ela, não como uma ameaça imediata, mas como uma presença inescapável. Os músculos dos braços tensos, enquanto se apoiava nos cotovelos, evitando tocá-la por completo, embora o calor de seu corpo a envolvesse como uma névoa sufocante. Seus olhos cinzentos, agora com um brilho lupino que refletia as chamas, devoravam cada centímetro dela. O decote sujo de neve derretida, as curvas que subiam e desciam com a respiração acelerada, o rubor que traía o pulsar urgente entre suas coxas. Ela sentia aquilo como uma vergonha ardente, o tecido da saia colando a pele úmida, mas o olhar dele transformava o desconforto em algo vivo, desejável. Eu não sei, sussurrou ela, a voz rouca, as mãos se erguendo hesitantes para tocar o peito dele, sentindo o coração bater forte sob a camisa rasgada pela luta. Os dedos dela traçaram a linha de uma cicatriz fresca, e ele sibilou baixinho, o corpo se inclinando para a frente, as coxas pressionando levemente as dela através das peles. O contorno rígido de seu desejo roçou sua anca, uma fricção sutil que a fez arquear involuntariamente, um gemido contido, escapando dos lábios. Era insuportável, aquela proximidade que prometia alívio e ruína na mesma medida. Anos de rejeição em Pedra Fria a haviam ensinado a se encolher, a odiar o corpo que tremia no frio e atraía olhares de pena dos donos da taverna. Mas Thorne a via como algo essencial, uma chama que ele ansiava proteger e consumir. E se eu não for forte o suficiente? E se o laço me quebrar? Ele se aproximou mais, o nariz roçando a curva de seu pescoço, inalando o cheiro dela como se fosse um elixir. Você já é forte, Clara. Lutou esta noite como se o sangue de Kylor corresse livre em suas veias. Sua mão subiu devagar, os dedos calejados traçando a linha de sua clavícula, descendo até o vale entre os seios, parando ali com uma pressão leve que a fez ofegar, os mamilos endurecendo dolorosamente contra o corpete. O toque era uma tortura calculada, enviando ondas de calor que se concentravam no ventre dela. Um latejar insistente que a fazia apertar as coxas para conter o tremor. Fora da tenda, os uivos da matilha ecoavam baixos, um hino à lua que se aproximava do zênite. Mas ali, no espaço confinado, o mundo se reduzia aos dois, ao roçar da respiração dele contra sua pele, ao peso de seu corpo que a prendia sem machucar. Thorne capturou o queixo dela com gentileza feroz, virando seu rosto para o dele, os lábios a um sussurro de distância. O ritual não é uma prisão, é uma escolha. Seu sangue desperta o que seu pai escondeu. Uma ponte entre humanos e Lycans, forjada nos tratados de Yule para equilibrar Geltain. As palavras saíram entrecortadas, carregadas de um desejo reprimido, e ele pressionou a testa contra a dela, o hálito quente misturando-se ao dela em uma dança íntima. Clara sentiu o corpo inteiro formigar, o pulso acelerando, onde a veia no pescoço pulsava visível, convidando o toque que ele negava. Ela odiava a fraqueza que a fazia ansiar por ele, por aquele alfa que poderia destruí-la com um rosnado, mas cujos olhos revelavam uma solidão profunda, como os fiordes vazios que engoliam as neves eternas. Diga que quer e eu paro, mas seu corpo, ele já escolheu. Antes que ela pudesse responder, um rosnado baixo veio de fora. A mulher de tranças, Sigrid, irrompendo na tenda com os olhos flamejantes. Alfa, a lua sobe. Os intrusos podem voltar, e a matilha questiona a humana. O ritual deve selar o laço agora, ou o tratado racha como gelo fino. Thorne se ergueu devagar, o corpo se afastando do de Clara com relutância palpável, mas não sem antes roçar os lábios nos dela, em um beijo fugaz, breve como uma faísca, que a deixou ofegante e vazia. O gosto dele, salgado de suor e sangue,
perdurava em sua boca, e ela se sentou, as pernas fracas, sentindo o vazio onde o calor dele havia estado. Eles saíram para a clareira, onde a fogueira agora rugia com chamas prateadas, alimentadas por runas gravadas em ossos de ancestrais. A matilha se reunira em círculo, silhuetas imponentes sob a lua cheia que banhava a neve em um brilho fantasmagórico. Thorn a guiou para o centro, sua mão na base de sua espinha, os dedos pressionando de leve, ancorando-a enquanto o vento uivava através das árvores da floresta de prata. Os Lycans murmuravam, olhos fixos nela, não mais com desconfiança pura, mas com uma mistura de reverência e fome, como se farejassem o poder adormecido em seu sangue. Sigrid entregou a Thorn uma adaga de osso curvado, a lâmina gravada com símbolos que pulsavam como veias vivas. O sangue une, disse ela, o tom relutante mas obediente. Clara sentiu o pânico subir, o peito apertando como se o frio de Geltheim a envolvesse novamente. O que isso significa? Perguntou ela, virando-se para Thorn, cuja proximidade a acalmava e inflamava ao mesmo tempo. Ele ergueu a adaga, cortando a palma de sua própria mão com precisão, o sangue escuro pingando na neve, fumegando como se derretesse o gelo. Um pacto, seu sangue com o meu selado sob a lua. Não dói, mas desperta tudo. Seus olhos se cravaram nos dela, e ele estendeu a mão ferida esperando. Clara hesitou, o corpo tremendo, mas o desejo vencia o medo, o anseio por pertencer, por ser mais que sobras em uma taverna gelada. Ela pegou a adaga, cortando sua palma devagar. O ardor agudo misturando-se ao pulsar entre as coxas, quando ele entrelaçou os dedos aos dela, o sangue se misturando em um laço quente e viscoso. A dor veio como uma onda, mas logo se transformou em êxtase. Visões fragmentadas inundaram sua mente. Fiordes ancestrais onde humanos e Lycans forjavam alianças. O pai dela ajoelhado ante um alfa, uma mordida que salvava sua vila, mas amaldiçoava sua linhagem. O corpo de Clara arqueou, pressionando-se contra o de Thorn, sentindo o peito dele subir e descer em sincronia. As coxas dele firmes contra as dela, enquanto o laço se apertava. Um uivo coletivo irrompeu da matilha, e ela sentiu presas invisíveis cravarem em sua alma, despertando uma ferocidade que a fez rosnar baixinho, os olhos faiscando com o luar. Thorn a segurou pela cintura, os quadris alinhando-se aos dela em um abraço que era ritual e desejo, o contorno rígido de seu corpo roçando-a de forma torturante, fazendo-a gemer contra o ombro dele. Você é minha agora, murmurou ele, os lábios roçando sua orelha, o hálito enviando tremores que a faziam se contorcer. Mas o ritual não terminou em paz. Um grito ecoou da floresta. Mais intrusos, clãs humanos rivais, que viam no laço uma ameaça aos seus domínios. A matilha se agitou, e Thorn a empurrou para trás de uma pedra, o corpo cobrindo-o dela como um escudo vivo. O peso dele pressionando-a contra a rocha gelada, as mãos grandes em seus quadris para mantê-la imóvel. Fique aqui, rosnou ele, mas Clara sentiu o laço pulsar, uma força que a erguia. Presas imaginárias crescendo em sua boca, enquanto ela se lançava na briga ao lado dele. Juntos, derrubaram os atacantes, o sangue espirrando na neve e no caos. Thorn a puxou para um canto sombreado, os lábios capturando-os dela em um beijo faminto, interrompido apenas pelo último uivo de vitória. Ofegante, ela se agarrou a ele, o corpo ardendo, sabendo que o amanhecer traria o verdadeiro teste. Mas pela primeira vez, não se sentia sozinha no frio de Geltheim. O amanhecer de Yule se insinuava devagar pela floresta de prata, tingindo a neve com tons rosados, que contrastavam com as manchas escuras de sangue congelado na clareira. Clara ofegava contra o peito de Thorn, o corpo ainda colado ao dele no canto sombreado onde a batalha havia terminado, os ecos dos uivos da matilha se dissipando como névoa ao vento. Seus lábios ardiam do beijo interrompido, um fogo que se espalhava pelo ventre dela, fazendo as coxas tremerem com um latejar insistente que a envergonhava e excitava na mesma medida. As mãos dele, firmes em sua cintura, apertavam a carne macia através da saia rasgada, os polegares traçando círculos sutis
que enviavam faíscas pela espinha dela, como se o laço de sangue os unisse em um pulso compartilhado, inescapável. Ela ergueu os olhos para ele, o rosto salpicado de suor e sangue, os cabelos negros desgrenhados caindo sobre a testa marcada por cicatrizes antigas. Seus olhos cinzentos, agora suavizados pelo brilho da aurora, a fitavam com uma intensidade que a fazia engolir em seco, não mais a fome selvagem do alfa, mas algo vulnerável, como se o ritual tivesse rachado a armadura de gelo que o envolvia há séculos. "Acabou?" sussurrou ela, a voz rouca, as unhas ainda cravadas nas costas dele, através da camisa rasgada, sentindo os músculos se contraírem sob o toque. O cheiro dele, terra úmida, sangue e algo primal como o coração da floresta, a envolvia, e Clara sentiu o corpo inclinar-se para a frente, os seios roçando o peito largo dele, os mamilos endurecendo dolorosamente contra o tecido fino. "Por enquanto", respondeu Thorne, a voz um ronco baixo que vibrou contra sua pele, os lábios roçando a têmpora dela em um gesto quase terno. Ele não a soltou. Em vez disso, deslizou uma mão para cima, traçando a curva de sua coluna até a nuca, os dedos se entrelaçando nos cabelos emaranhados dela, inclinando sua cabeça para trás de leve. O gesto expôs o pescoço de Clara, onde uma veia pulsava visível, e ele inalou devagar, o nariz roçando a pele sensível, enviando um arrepio que desceu até o centro de seu ser. Um calor úmido que a fez morder o lábio para conter o suspiro. Os clãs rivais voltarão, mas o laço que selamos esta noite fortalece os tratados. Seu sangue, Clara. Ele equilibra Geltain. Humanos e Lycans unidos não por medo, mas por escolha. As palavras dele ecoaram na mente dela, misturando-se às visões do ritual, fragmentos de seu pai, ajoelhado em uma clareira como esta, aceitando a marca de um alfa para salvar sua vila dos fiordes famintos. Clara sempre se vira como fraqueza, uma sobra nas noites geladas de Pedra Fria, o corpo curvilíneo que tremia no frio e atraía olhares de desdém da família adotiva. Mas agora, com o pulsar do laço em suas veias, sentia uma ferocidade nova, como presas adormecidas despertando. Ela ergueu a mão ferida, a palma ainda ardendo, onde o sangue se misturara ao dele, e traçou a cicatriz no maxilar de Thorne, sentindo o tremor que o percorria. "Eu escolhi", murmurou ela, os olhos se demorando nos lábios dele, o corpo arqueando involuntariamente, as coxas se pressionando contra as dele em uma fricção sutil que o fez sibilar. "Não por destino, mas por quê? Você me vê. Não como sobra, mas como igual." Thorne capturou a mão dela, levando a palma aos lábios, a língua roçando a ferida em um gesto que era ao mesmo tempo cura e provocação, o calor da boca dele enviando ondas de prazer que a fizeram ofegar, o ventre contraindo em uma urgência que a deixava sem fôlego. Ele se ergueu devagar, puxando-a consigo, o corpo alinhando-se ao dela em uma proximidade que eliminava o espaço entre eles. O peito largo contra seus seios, as coxas firmes encaixando-se nas dela, o contorno rígido de seu desejo roçando sua anca de forma torturante, prometendo o que o ritual havia iniciado. "Então venha comigo para o coração de Geltain", disse ele, os olhos faiscando com uma promessa sombria e doce. "Não como tributo, mas como rainha ao meu lado. A matilha aceita você agora, e os tratados se fortalecerão com nossa união." A clareira despertava ao redor deles, Lycans se movendo entre os corpos dos intrusos, arrastando-os para as sombras da floresta, enquanto Sigrid, a mulher de tranças, aproximava-se com um aceno relutante de respeito, os olhos agora livres de veneno. O amanhecer traz paz, Alfa, e para ela, o laço brilha. Clara sentiu o olhar da matilha sobre si, não mais como presa, mas como ponte, uma humana com sangue de Caelor, capaz de unir os fiordes divididos e as matilhas isoladas. O vento de Geltain soprava mais suave agora, carregando o cheiro de pinheiros derretendo sob o sol nascente. E pela primeira vez, o frio não mordia sua pele. Em vez disso, o calor de Thorne a envolvia, um refúgio contra as neves eternas. Eles montaram o cavalo de volta ao corvo de gelo, o corpo dele atrás do dela como na ida.
Mas agora o toque era diferente. Não uma âncora de medo, mas de posse mútua. As mãos dele em sua cintura guiavam com gentileza feroz, os dedos traçando padrões rúnicos invisíveis na pele exposta, cada solavanco do trote enviando faíscas de desejo que a faziam se contorcer contra ele, o gemido baixo escapando apesar de sua vontade. Ao chegarem ao forte, a neve parava de cair, e o salão vazio do banquete de Yule os recebeu em silêncio, as tapeçarias de lobos caçando sob a lua, agora parecendo profecias cumpridas. Thorne a levou para uma câmara alta nas torres de obsidiana, onde peles quentes cobriam o chão e uma lareira crepitava com troncos de Yule eterno. Ali, no crepúsculo da manhã, ele a deitou nas peles, o corpo pairando sobre o dela, os lábios finalmente capturando os dela, em um beijo profundo, sem interrupções. A língua traçando a dela com urgência contida, as mãos explorando as curvas que ela tanto odiava, transformando-as em tesouros. Clara se entregou, as unhas cravando nas costas dele, o corpo arqueando para encontrar o dele, o calor entre as coxas se fundindo ao pulsar do laço que os unia. Não houve pressa. O toque dele era reverente, traçando cada cicatriz invisível de sua alma, curando o gelo da rejeição com promessas murmuradas contra sua pele. Você é o fogo que derrete Geltaine, sussurrou ele, os quadris pressionando os dela em uma dança lenta, o contorno rígido alinhando-se ao dela, fazendo-a gemer em êxtase contido. Quando o sol se ergueu pleno, Clara acordou ao lado dele, o braço possessivo ao redor de sua cintura, o coração batendo em sincronia com o dela. Os tratados estavam selados. Os clãs rivais recuariam ante o laço inquebrável, e Geltaine floresceria em uma aliança verdadeira. Ela não era mais a garçonete de sobras, era a companheira do rei lobisomem, forte em sua vulnerabilidade, amada em sua ferocidade. O desejo entre eles perdurava, uma chama eterna contra o inverno, e Clara soube, no calor do abraço dele, que o destino havia se tornado escolha, uma vida de uivos compartilhados, toques que incendiavam a neve, e um amor que unia mundos partidos.